Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo aos Coríntios 5:17, Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais um capítulo de um aprendizado perfeito na palavra do Senhor. Lendo Romanos 3, 21 a 24, aqui aprendemos profundidades admiráveis da nossa vida espiritual, do nosso relacionamento, pois nos versos anteriores já vimos o caos que a queda gerou na raça. E também a gente aprendeu sobre a presença dos judeus neste caos. Os judeus com uma esperança, com aquilo que parecia para eles uma chance a mais para sair do caos da queda. A lei. Mas o apóstolo acaba informando que todos, não importa judeu ou gentil, toda a raça foi colocada embaixo do pecado. E depois ele ainda foi mais específico. Ele disse que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque a lei simplesmente revela o pecado. E aí em seguida vem a boa notícia. Mas agora, isto é, depois de Jesus para cá, depois da instalação da nova aliança, mas agora, sem lei, se revelou a justiça de Deus. Justiça de Deus mediante a graça do Senhor, mediante Jesus Cristo. Justiça de Deus atestada pela lei e pelos profetas. Aí então ele mostra que esta justiça é o próprio Jesus. Vejamos a clareza de tudo. Ele explica, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção. Já aprendemos que ele está dizendo que entre os dois povos, judeus e gentios, para ser beneficiados com a justiça de Deus, é mediante Jesus. E ele esclarece, não há distinção, e deixa explícito porque não há distinção, porque todos pecaram e carecem ou estão destituídos da glória de Deus. Parece que aqui lança a raça num pânico, mas não podemos parar no verso 23.
vem a grande esperança, vem a solução, sendo justificados gratuitamente, aleluia, pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Entendamos este processo de Deus na recuperação do homem, na retirada do homem da sua queda. Às vezes, podemos ler os versos anteriores, quando há aquele relatório escuro da situação espiritual, moral do homem, mas é apenas um histórico de uma realidade, e aqui nós estamos chegando na conclusão do propósito de Deus, sendo justificados, isto é, declarados sem culpa. Mas como? Gratuitamente, pela redenção que há no sangue de Jesus. Grande verdade. O fundamento da nossa fé. Agora, aqui, nós temos que ser habilidosos para descobrir cada detalhe, justificados gratuitamente pela sua graça. Graça de quem? Pois aqui aparecem Deus e Jesus. Como discernir tudo isto aqui? São dois deuses? São duas pessoas? Temos que ver aqui, Jesus é o próprio Deus. É o próprio Deus na forma humana. A graça a qual se refere aqui fala da pessoa de Deus. O Pai foi o Pai que planejou, foi nele, ele que criou este plano. Que plano foi este? O plano da encarnação. Ele tornou-se homem. Este homem, Jesus Cristo. Então, quando o apóstolo fala, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante Jesus, é a graça do Pai, é o favor dele manifestado ao nosso favor, a favor do homem. E Jesus, note que fala aqui, mediante Jesus Cristo, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia! Por esta profundidade. Por isso que lá em João capítulo 1, verso 14, o verbo se fez carne. Este verbo, lá no verso 1, está provado que é o próprio Deus. No princípio era o verbo, a palavra. A palavra estava com Deus
e a palavra era o próprio Deus. E agora, João explica o verbo que era Deus, se fez carne. Foi Jesus que se fez carne. Jesus é o Deus que se tornou carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aí então, por isso que o apóstolo fala, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mas esta redenção, este Jesus, que foi feito justiça de Deus, que é a justiça de Deus revelada, manifestada, tudo isto aconteceu mediante a graça de Deus. Aleluia! Pelo alto, profundo, magnífico propósito de Deus, que foi executado, sabe aonde? Lá no Calvário, quando ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, o homem Jesus, porque Jesus não morreu como Deus, porque Deus não morre. Deus é eterno, sem princípio e sem fim. Quando ele disse: Pai, este homem Jesus estava no último suspiro. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. E expirou, morreu. Ele estava dizendo: cumpri a minha missão. É por isso que Paulo, então, declara, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.